Vamos ouvir como construir famílias fortes, o segredo da fidelidade. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nesta atitude de contrição, vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, em minhas mãos está o livro dos livros, a Bíblia do hebraico, o livro por excelência. Estamos aqui, Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo. Queremos ouvir o que realmente o Espírito tem a dizer à igreja, a cada um de nós individualmente. Por isso, submetidos e com alegria, recebemos a palavra em nosso coração. Ela vai ser semeada, vai morrer, depois vai germinar e vai dar frutos. Vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Muito obrigado, meu bispo Lindsay Silva. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, selo do meu apostolado. Cada dia que avançamos nesta mensagem sobre construção de famílias fortes, vai aumentando o grau de responsabilidade para o pregador e para a igreja. Então, filhos amados, a despeito do crescimento do divórcio em nosso país, 95% das pessoas brasileiras desejam casar-se. Porque nós temos entendido que isto é uma grande necessidade, porque casamento é um projeto de Deus. Nasceu na mente sábia, sobrenatural de Deus. Agora, quando alguém se casa, quando alguém conhece um homem, uma mulher, namora ou noivo em casa, ninguém espera que haja falhas no casamento, que haja fracassos, que haja desajustes. Mas todas as pessoas, quando casam, casam com uma esperança. Todos se casam para toda a vida. Esse é um projeto, esse é o prenúncio que todos nós fazemos quando subimos ao altar para casarmos. Então, para que um casamento funcione, tem que haver, claro, muito mais do que esperança. Quando a pessoa busca ser feliz, ela tem que buscar as orientações no caminho certo. O caminho certo é a Bíblia Sagrada. Então, o casamento começa com o quê? Acima de tudo, com um compromisso. Porque olha, amados, é mais fácil casar do que permanecer casado. Então, é preciso que o povo de Deus, homens, mulheres, famílias de Deus, aqueles que vão se casar e quem já é casado, saibam que nós, à luz da Bíblia Sagrada, temos que ter um compromisso nas nossas relações. E que compromisso é este, apóstolo? O compromisso é o 7º segredo para um casamento saudável, que é o compromisso da fidelidade. Você sabe que a infidelidade causa danos muito grandes a relações. Uma infidelidade
numa relação entre marido e mulher pode ser fatal. Pode ser tão destrutivo que normalmente leva ao divórcio. O abalo emocional, psicológico de uma pessoa traída causa tantos traumas, que às vezes há pessoas que dificilmente superam um trauma desta natureza. Bem, eu vou lhe ser mais honesto, tem gente que quando passa pelo trauma de uma infidelidade se suicida. Então, nós não podemos, como evangélicos, banalizar a traição, a infidelidade, porque na nossa cultura se banalizou. 58% dos homens do Brasil traíram, 42% das mulheres traíram aí fora. Está banalizado. Quando o casamento é uma aliança de sangue, é um compromisso com Deus e entre um homem e uma mulher. Então, você sabe que eu preciso ser muito transparente e honesto com esta questão, para não florear, porque falar de fidelidade e falar de infidelidade, de traição, você sabe, há sinais que mostram, sinais negativos, que mostram que uma armadilha pode estar sendo montada para gerar infidelidade entre um homem e uma mulher. Pastor, há armadilhas, há sinais, sim. Por exemplo, eu vou lhe falar de algumas. Por exemplo, se um indivíduo trabalha normalmente até uma certa hora, trabalhou 10, 20 anos até as 7 da noite, e de repente começa a dizer à esposa: o meu trabalho agora vai até a meia-noite todos os dias. Isto é uma armadilha. Não quer dizer que a pessoa não possa ter horas extras, estou lhe falando do que é armadilha. Por exemplo, a pessoa nunca viajava a trabalho, de repente ele tem, eu tenho que viajar para não sei aonde, depois tenho que viajar para não sei onde. Isto às vezes é uma armadilha, que não há viagem, há infidelidade. Por exemplo, quando um marido começa a dizer à sua esposa, ou a esposa ao marido: eu quero liberdade, eu quero o amor igual a da novela, isto já é uma armadilha de Satanás para a infidelidade. Ou então a pessoa dizendo: olha, você me sufoca. Pode acreditar no que eu lhe estou dizendo pela experiência pastoral. Se o indivíduo começa a dizer, ou ambos dizem: você está me sufocando, Deus está avisando. Isto é uma armadilha de Satanás para uma infidelidade. Ou então: olha, a partir de agora eu vou colocar a academia como prioridade da minha vida. Saio às 7 da manhã e volto às 10 da noite, estou na academia. Não está, não. Não existe academia das 7 da manhã às 7 da noite. Existe uma armadilha de Satanás. Ou então: estou cansado. No dia seguinte: estou cansado. 3 dias depois: estou cansada. Uma semana depois, isto já é uma armadilha de Satanás para destruir a relação. Ou então, eu teria aqui uma lista imensa, mas o tempo não me permite, quando a pessoa começa a dizer: eu vou cuidar de mim. Chega para lá o marido, chega para lá a esposa: agora é a minha vez, vou cuidar de mim. Isso já é uma armadilha de Satanás para uma infidelidade. Então, meu amado, Hebreus 13:4, e eu espero que eu seja importante no que eu vou lhe ensinar e estou lhe ensinando esta noite, porque a ideia que você tem é assim: não, mas entre os evangélicos não há infidelidade. Vou lhe dizer que há, e muita, porque tem pouca gente que teme a Deus aí fora, amado. Então vamos ver o que Paulo disse em Hebreus 13:4. Digno de honra
entre todos os crentes, entre todas as relações, seja o matrimônio. A primeira coisa que eu tenho que saber é que o matrimônio é algo honrado por Deus entre um homem e uma mulher. Diz que entre todos seja o matrimônio uma honra. E ele disse, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Quem são os impuros? Aqueles que praticam atos ilícitos, e os adúlteros, que são aqueles que são casados e paralelamente mantêm uma relação extramatrimonial. Diz que Deus julga. O que é que Deus quer? Um leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? Amado, a relação entre um homem e uma mulher evangélicos no Senhor não tem mácula. Mácula, erro, pecado, tem quando há erros na sexualidade, porque todo erro da sexualidade tem consequências muito graves. Então Deus disse, olha, tem honra, um homem e uma mulher casados, o seu casamento tem honra, o seu leito não tem mácula. Infelizmente existe uma repressão muito grande no meio cristão com a questão da sexualidade. Tem pessoas que nunca viram o corpo da esposa, nunca viram o corpo do marido, é tudo às escuras, é porque é pecado, porque é sujo. Veja lá, Deus criou a sexualidade e a turma aí diz que é sujo. Então, meu amado, se o casamento tem honra e o leito não tem mácula, isto faz o casamento à prova de tudo. De afés, de infidelidade, à prova de tudo. Então nós queremos cercar os casamentos da igreja com advertências e temores, porque nós não suportamos mais no meio cristão evangélico infidelidade. É insuportável. Então você sabe que estas impurezas que Paulo fala aqui, Deus julga os impuros e os adúlteros. Olha, possivelmente alguém aqui esta noite que tem feridas nas suas memórias, traumas, porque acreditou num homem, acreditou numa mulher e quando descobriu, tinha um ato de infidelidade. Olha algumas pessoas que sofrem tanto com isto, que se tornam neuróticas. Há neuroses gravíssimas, porque a pessoa diz, mas como pode? Eu me recordo um caso que andou aqui pelo nosso ministério, um casal, a moça disse, não, enquanto você não for madura, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero. O rapaz ficou, não, vamos ter filho, vamos ter filho. A moça engravidou, a primeira coisa que ele fez foi arranjar um affair, porque a mulher estava de barriga grande. Então nós sabemos que o objetivo desses ensinos na nossa igreja não é julgar ninguém, não é condenar ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, não é arranhar o passado. Mas eu quero lhe dizer honestamente, como seu tutor espiritual, que sexualidade está limitada ao casamento. Então nós estamos aqui para olhar o futuro. A sexualidade entre o povo de Deus, como não tem mácula, é alguma coisa de ternura, de prazer, de amor, de fidelidade. Essa é a sexualidade entre nós. Claro que as igrejas da lei reprimem muito a sexualidade. Quando, à luz da Bíblia Sagrada, a sexualidade é uma beleza. Mas a cultura tradicional evangélica faz da sexualidade um monstro. E aí deixa as pessoas com culpa. Então, amado, culpa não é um sentimento de Deus. Culpa é sentimento do inimigo.
Nós já fomos perdoados de todos os pecados, passados, presentes e futuros. O passado passou. Sabemos que foi Deus que criou o casamento, foi Deus que criou a vida sexual. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, mas ela está limitada ao casamento. É a impureza e o adultério que fazem a mácula da relação. Então nós sabemos que Deus, sem reprimir, estabeleceu parâmetros para o sexo, e claro, Ele não permite o sexo extramatrimonial. As igrejas criaram uma cultura proibitiva, detalhista, sabe? Os pastores têm a mania de se impor na vida privada das pessoas. Nosso ministério não faz isso. O que o nosso ministério quer é direcionar as pessoas para uma sexualidade saudável, feliz, prazerosa, que Deus já criou. Foi Deus que criou. Então, quando se desobedece a estas questões, vem a culpa, vem a vergonha, vem o medo, vem a angústia, vem os problemas. Tanto que Deus diz que odeia. A única forma que você pode ver Deus odiar é o repúdio. Deus odeia o repúdio. O que é o repúdio? É o indivíduo ser casado e paralelamente ele manter uma relação extramatrimonial sexual. Isto é um repúdio. Deus diz: eu odeio. Então, se a cultura evangélica é proibitiva, é detalhista, que se impõe. Eu me recordo que na igreja que eu nasci lá em Portugal, o pastor é que mandava na igreja e dizia assim: você não pode ter relação sexual esta semana. E ninguém tinha. Ele entrava na intimidade dos casais, porque era um frustrado, como se fosse Deus proibindo a vida conjugal. E aí vem a mácula, aí vem a desgraça do divórcio, aí vem um monte de coisas estranhas. Então, o que é que nós temos que ensinar à igreja? Em primeiro lugar, faça um compromisso dentro do teu casamento para você viver os padrões de Deus. Olha, amado, concorde com o que Deus diz sobre o sexo. Os padrões de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, não mudaram. Sexo não é para ser feito fora do casamento. Dentro do casamento ele não tem mácula. Mas fora do casamento é uma impureza, é um adultério, é condenado, Deus julga. Então olha o que diz o Salmo 119, versículo 7. Rende-te-ei graças com integridade do coração, quando tiver apreendido os teus retos juízos. Versículo número 8 e 9. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem, a pessoa de Deus, guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua. Portanto, para viver uma vida pura, você segue o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O matrimônio tem honra de Deus? Tem. O leito imaculado é uma bênção de Deus? É uma bênção de Deus. O adultério e a impureza tem condenação de Deus. Pronto, está aqui a regra de Deus. Deus sabe que esta é a regra que dá certo. Então nós temos que saber que o adultério não tem qualquer justificativa ou opção. Não tem. O indivíduo pode dizer assim: não, mas o meu marido cheira chulé. Não tem nada de chulé na relação. Qualquer esquenta-pés, calda-pés acaba com o chulé. Não tem nenhum problema. Amado, ouça, nós somos evangélicos, seguimos a palavra. Adultério não tem justificação, não tem opção. Apóstolo, mas o meu marido não me satisfaz. Não há justificativas para adultério. Nenhuma justificativa. Aliás, Salomão, que tinha um monte de mulheres, naquele tempo era permitido, porque era uma prova do seu poder e autoridade e conquista, disse em Provérbios 5,15: bebe a água da tua própria cisterna.
e das correntes do teu poço. O Senhor não disse beba a água da vizinha, disse beba a água da tua cisterna. Então todo mundo em casa, que mora em casa, tem uma cisterna d'água, né? Essa cisterna aqui é a mulher. Diz beba a água da tua própria, das correntes do teu poço. Então, meus amados, isto é um mandamento. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você tem que ser fiel ao teu marido e à tua mulher. Pastor, mas tem uma água muito boa lá do rio Paracambi. Meu amado, não beba dessa água. Mas tem uma Perrier. Não beba dessa água, amado. Bebe da tua cisterna. A corrente do teu poço é lá que você vai beber. Então nós temos que viver agradando ao Senhor, vivendo segundo a sua palavra. Agora, o seu marido e a sua esposa têm que saber que você sempre será fiel. Isto é um ato de contrição. É um ato de contrição. Meu amor, minha preta, meu preto, eu sempre serei fiel. Você sabe por quê? Porque Deus exige isto. Isto é uma contrição. A pessoa está contrita. Senhor, eu estou aqui contrito. Eu sempre serei fiel ao meu marido, à minha esposa. E mais do que isto, toda a tua família, os teus amigos, os teus colegas têm que saber que você é fiel, porque você vive a palavra de Deus. Não pode haver dúvidas no teu bairro, no teu trabalho, não pode haver dúvidas. Você é evangélico, tem que ser fiel. Com contrição, digam amém, amado. Isto é um ato de contrição. Isto é um ato de contrição. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer um compromisso de padrões bíblicos. Pastor, mas a minha vida é um inferno. Espere que Deus muda situações, alarga fronteiras, sabe, faz muros novos. Mas é Deus que tem que fazer, não é o homem que tem que fazer nenhuma mudança. A nossa exigência bíblica é, tem que ser fiel. Segundo lugar, magnifique sempre as consequências de uma fé. Porque, olha, amado, se você não magnificar, se você não disser, vou ver no máximo as consequências de uma fé, de um ato de infidelidade. Olha como é que o sábio Salomão disse em Provérbios 6,32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, não aceite desculpas. Fuja. Porque olha, amado, pastor, mas o meu coração acelera muito quando eu vejo aquele homem ou aquela mulher. Tome ritmo enorme, que o coração vai bater no compasso direito. Pastor, o meu cônjuge perdeu a graça. Faça cociquinhas no pé. Pastor, o meu colega de trabalho é o máximo. Bote o homem para correr ou a mulher para correr do teu espaço íntimo. Pastor, eu acho que mereço alguém melhor. Pergunte isso a Deus. Pastor, eu não sinto mais nenhum desejo pelo meu cônjuge. Desculpa, esfarrapada. A igreja não apoia nenhuma dessas situações. Eu acho que eu não amo mais como eu amava. Amado, Deus está dizendo na sua palavra que Ele julga a impureza e o adultério. Nenhuma destas coisas é desculpa. Não há coisa que traga mais culpa que sexo fora do casamento. E eu vou lhe dizer mais, nada compensa isto. Nada compensa. Porque em Provérbios 6, 23 e 29 diz assim: o mandamento é lâmpada e a instrução luz. Repreensões da disciplina são caminho da vida.
para te guardarem da vil mulher que lisonjas da mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, não te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sob brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Essas são as regras de Deus. O mundo não pensa assim. O mundo pensa exatamente o contrário. Nós temos que pensar com os olhos de Deus. Você sabe, hoje no Brasil temos um drama violento com AIDS. Existe hoje senhoras de 60, 70 anos contraindo o vírus de AIDS, porque o marido, que já estava meio aposentado e tal, começou a tomar Viagra. O cara sai na rua, sem foco, pega uma pessoa, desculpa a expressão acadêmica, pega uma pessoa qualquer, contrai, depois ele vai pegar a esposa numa relação amorosa e infecta a esposa. Tem um monte de mulheres idosas infectadas no Brasil. A juventude, você sabe quantos jovens hoje têm sífilis no Brasil? Sífilis, que já estava desaparecida. Por causa dessa coisa de anda com uma, anda com duas, anda com três, anda com quatro, beija uma, beija duas, beija três. Amada, às vezes quem vê cara não vê coração. Atrás de um rostinho, às vezes bonitinho, de um homem ou de uma mulher, está uma pessoa infectada com tudo que é doença. O preço é muito alto. Andou nas brasas, queima os pés. O preço é alto, espiritual, emocional, social, familiar, físico, mental. Então nós temos todos no nosso ministério de pensar assim: o resto da vida, fidelidade. O que Deus vai trabalhar é outro problema, mas a fidelidade tem que acontecer. Por quê? Porque todo mundo, à luz da Bíblia, tem que amar o seu cônjuge, tem que amar os seus filhos. Porque nós somos tementes a Deus. Porque nós sabemos que tudo o que somos vem dele. E mais, porque nós tememos os julgamentos e a ira de Deus. Eu temo muito a ira de Deus. Muito. Eu temo. Por isso é que Hebreus disse, 13:4, Deus julgará os impuros. Você acha que Deus não julga? Eu temo muito isto aqui. Eu temo muito isto aqui. A ira de Deus quando se manifesta, meu irmão, o julgamento de Deus quando se manifesta, e claro, isto é sério demais, por isso as igrejas têm muita dificuldade de tratar disto. Ouça, você que conhece um pouco de história, sexo promíscuo destruiu civilizações, acabou com gerações. Se você conhece a história de Roma, era uma promiscuidade só. Olha lá o que é Roma hoje, não é nada. Um monte de edifícios velhos. Então nós temos que ter parâmetros bíblicos. Terceiro lugar, mantenha o seu casamento sempre firme. 1 Coríntios 7:3 diz assim: o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que é isto que lhe é devido? O homem e a mulher têm obrigações de satisfazer necessidades sexuais um do outro, emocionais um do outro, físicas um do outro. As tuas necessidades, marido, são as necessidades também da tua esposa. E você sabe, para você dar o que satisfaz, por exemplo, o homem tem uma série de valores que não são os da mulher. A primeira coisa na vida de um homem é sexo, depois é companheirismo, depois é a atração, depois é o apoio do mestre, depois é a admiração. Na mulher não. A primeira coisa na mulher é o afeto, é a afeição, é o beijo, é o abraço, é o diálogo,
é abertura, é honestidade. Depois é que vem o suporte financeiro, depois vem uma série de coisas, os sapatos, o shopping, mas é verdade. Mas em primeiro lugar a uma mulher é afeto, é afeição, é beijo e abraço. De um homem é sexo. O homem tem na cabeça, grande parte do cérebro dele, da frente, de trás, dos lados, de cima, é sexo. A mulher não, a mulher é afeição. Então, segundo 1 Coríntios 7,5 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então você está vendo que a vida sexual conjugal tem a ver com a vida espiritual? Porque Satanás tenta para quê? Para arruinar. Por isso há tantos conflitos na vida sexual. A Bíblia diz: você tem que conceder ao teu marido e à tua esposa o que lhe é devido. Quarto lugar, cuide da sua mente. Amado, ninguém pratica uma imoralidade repentinamente. O indivíduo hoje está na igreja, amanhã de manhã vai praticar uma imoralidade. Não, isto é um processo. A pessoa vai aceitando pensamentos pecaminosos, porque as batalhas da tentação começam na mente. O que disse Tiago 1, 14 e 15? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado uma vez consumado, gera a morte. O que disse Paulo em 2 Timóteo 2,22? Foge das paixões da mocidade. Se você sabe que ali tem fogo, se pisar nas brasas, disse o sábio, vai se queimar. Romanos 16:19 disse: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro por vosso respeito. Quero que sejais sábios para o bem e simples para os mal. Então, o que é mal, o que é bem, nós sabemos muito bem. Então todo mundo é exposto muito no nosso país ao pecado, amado. A televisão constrói uma grande mentira. Um Brasil que não é aquele, famílias que não são verdadeiras, e as pessoas são muito expostas ao pecado. É na internet, é na televisão, é em revista, há tudo muito cheio de maus exemplos de fantasias. Então, nós temos que nos policiar sentimentos, pensamentos, porque é sempre perigoso qualquer envolvimento, mesmo que não haja contato físico. As pessoas têm que ter noção disso aqui. O que diz Cantar de Salomão? Põe-me como selo sobre o teu coração. Então o que Deus está dizendo? Põe-me como selo, está dizendo assim: o meu coração está fechado para qualquer relação extra. É um selo. Então você sabe que um affair traz um envolvimento mais forte, muito maior que o casamento. Então a Bíblia deixa claro, não podemos passar dos limites. Jeremias 7, 8 a 10 diz isso: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Então o Senhor diz: não pode. O indivíduo faz o que quer da vida e depois vem à igreja e diz: oh, eu sou salvo e predestinado. Não pode. Olha, amados, o verdadeiro amor não aceita padrões do mundo. Senão não seria amor, é um engano. Quinto lugar, mantenha sua relação com o seu cônjuge sempre em primeiro lugar. Minha esposa está em primeiro lugar, meu marido está em primeiro lugar. Olha, colegas de trabalho, amigos, membros de família, você não pode colocar antes do teu marido ou antes da tua esposa. E outra coisa que eu vou lhe recomendar: não aceite ser guarda de segredos de problemas sexuais com pessoas opostas ao seu sexo. Isto é muito perigoso. Você tem na igreja
ouvidores, pastores, bispos, temos psicólogos, temos psicanalistas, gente madura que pode absorver e entender um drama nessa área, mas nunca você ser guardador de segredos dos outros. Pastor, e se houver química? Se houver química, afaste-se da pessoa. Afaste-se da pessoa. Porque onde há química, há fogo. E pode explodir, pode queimar. São brasas, você pisa, vai queimar os seus pés, vai queimar a tua relação, vai queimar a tua identidade, a tua ética, o teu nome. É tremendo. Então mantenha a sua relação sempre o cônjuge em primeiro lugar. E em sexto lugar, nós temos que aprender a minimizar todas as oportunidades. Se há alguma coisa que estimula, rompa. Evite contatos de impureza. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele pois que pensa estar de pé, veja se não cai, que não caia. Então evite contatos de impureza, proteja-se sempre com a verdade. E em último lugar, escolha bem suas amizades. Porque diz em 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu conheço gente que era tão fiel a Deus, tão ligado ao marido, ligado à esposa, era uma alegria vê-los na igreja. Aí começaram a andar em companhias, em comunhões erradas. E você sabe, quem não pensa no julgamento e na ira de Deus, ele não pensa nas consequências, ele não sublima a questão, ele acha que a coisa depois é esquecida. Gente que perdeu a noção da vida por causa de uma má conversação, de um mau amigo, de um mau irmão, de um falso irmão. Então a Bíblia diz: não te enganes, amado. Tem má conversação, todos os teus bons costumes vão ser corrompidos. Então nós estamos aqui na igreja promovendo a década da família, famílias fortes, famílias benditas, famílias abençoadas. Isso tem que ser as regras. O que Deus diz é que está certo. Deus tem sempre razão. Amado, ou você é dono da tua boca, ou você vai ser escravo das tuas palavras. Ou você é dono da tua vida e segue o que a Bíblia diz, ou você vai ser escravo de uma situação negativa. Quantas vezes no meio das mensagens de família eu tenho gente que se levanta e vai embora. Um senhor me mandou um SMS e disse: olha, eu não tenho ido à igreja porque eu não me sinto bem ouvindo mensagens de família. Está ouvindo agora. E eu mandei a resposta: não é agora que você tem que estar na igreja. Tivemos aqui um caso de uma irmã antiga do nosso ministério. Ela passou tormentas, sabe, eu e minha esposa gastamos horas, dias para reconciliar o casal, sempre em guerra, sempre em briga. O senhor teve um acidente e morreu. Ou bateu o carro porque tinha morrido antes com um infarto. Essa irmã sofreu, nós pagamos, olha, foi um tempo pesado para a nossa família. Conheceu uma pessoa aqui dentro da igreja, e eu comecei a dizer: tem que casar, tem que casar. E um dia esse senhor aqui no meio de um culto falou: eu não vou me casar. Meus filhos não querem dividir patrimônio. Se você quiser ficar comigo, não tem casamento. E eu vou me levantar e vou me embora. E essa senhora, que tinha raízes no evangelho de tantos anos, uma mulher de Deus maravilhosa, se levantou e foi no arrasto da cauda de um dragão. E depois vem a ira de Deus. Depois vem o julgamento de Deus. Então, a má conversação, amado, quando você vir alguém cuja boca é suja, que pode corromper a sua vida, saia. As más conversações. Como é que as pessoas se desviam das igrejas? Pelas más conversações.
Sabe quantos jovens nós tivemos aqui no passado, trabalhando em cima do jovem todo dia, o cuidado que este apostolado tem? Cadê fulano e tal? Ei, apóstolo, sabe que o rapaz não sei o que dormiu na casa da moça? Amado, pais que permitem o namorado dormir na cama da moça dentro de casa, cristãos, acaba o namoro, vem outro, não tem problema, acaba o namoro, vem. Amados, nós temos parâmetros. Sexo, ele é imaculado, é maravilhoso na vida de um homem e uma mulher casados. Por isso nós vamos ter o casamento coletivo. Quem não é casado no Senhor e quer que a sua vida esteja de acordo com a palavra, vai se casar no dia 14. Eu e a bispa vamos dar o casamento gratuito, com bolo, com festa, com fotografia. Por quê? Nós queremos que a nossa relação seja sem mácula. Eu quero que você curta a sua esposa, o seu marido, feliz da vida. Pastor, mas tem uma estria aqui, a minha mulher agora tem como é que se chama? Eu sempre me esqueço desse negócio. Celulite, ela tem celulite aqui. Meu amado, você já viu bem a sua barriga para ficar olhando a celulite da sua esposa? É verdade. Neguinho casa, tanquinho. Um mês depois, já não é só tanque, depois já é máquina de lavar de 15 quilos. Depois diz, não, porque ela tem uma celulite aqui, tem uma estria. Amado, ame com estria, com celulite, ame esse homem que Deus te deu, ame essa mulher que Deus te deu. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Com ou sem celulite. Deus seja louvado. Amém, amados? Sexta-feira, reunião de casais, em jantar de casais. Não deixe de fazer sua inscrição. Encerram-se hoje. A bispa vai dar a bênção final. Vem aí, pretinha, sem celulite, sem estrias, sem implantes. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor. Por tu nos chamares a atenção para sermos fiéis em todo o tempo, Senhor. Senhor, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo. Livra-nos de todos os males, Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Porque nós sabemos que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Saia daqui com a primazia da fidelidade na sua vida e Deus irá te honrar. Graça e paz.